A gente recebe a doutora Cilândia Amaral, nossa colunista, que hoje está com um convidado, o doutor Carlos Moreno Zaconeta. Ele que é médico neonatologista do HMIB, o Hospital Materno Infantil aqui de Brasília, e que também preside o Departamento de Neonatologia da Sociedade de Pediatria do DF. Doutora Cilândia, doutor Carlos, boa tarde, bem-vindos. Boa tarde a todos. Eu queria já de antemão agradecer aqui a presença do Carlos Zaconeta, que é um super neonatologista. Com certeza vai engrandecer muito a nossa mesa para dois. Muito obrigado, Cilândia. Muito obrigado a Novo Brasil por nos receber e boa tarde para todos os ouvintes. É um prazer recebê-los e hoje a gente fala, ouvinte, sobre prematuridade, não é isso, doutora? Exatamente. A prematuridade é um tema que mundialmente impacta, né? E a prematuridade reflete, sem dúvida, em várias preocupações, tanto do ponto de vista materno, paterno, mas também das crianças. E é um assunto que demanda de nós um cuidado muito especial na assistência ao pré-natal, na assistência ao parto, mas também na assistência pós-parto, que aí a neonatologia atua de uma forma muito brilhante e espetacular. Aliás, eu já quero chamar a atenção aqui, que é a assistência neonatal que tem que, de certa forma, melhorar os números em relação às complicações da prematuridade. Porque, em termos globais, nós não temos diminuído a taxa de prematuridade, mas a taxa de repercussões negativas da prematuridade diminuiu muito com uma boa assistência neonatal. Muito bem. A partir de quanto tempo que a gente pode considerar que uma criança é prematura e quais que são as principais questões que podem vir coladas com essa situação da prematuridade? Olha que interessante, obrigado pela pergunta, mas veja que interessante, no Brasil, todo ano, nasce, assim, primeiro, prematuros são os bebês que nascem antes de 37 semanas de idade gestacional, certo? No Brasil nascem 340 mil prematuros por ano, isso quer dizer mais ou menos 900 por dia, certo? Então, quer dizer que se a gente ficar uma hora aqui conversando, e nessa hora nascerão 40 prematuros. Caramba! E graças a Deus, devido aos esforços da obstetrícia, fundamentalmente, cada vez teremos mais prematuros, porque eram crianças que antes não sobreviviam e que agora sobrevivem, certo? Mas o nascimento prematuro, ele precisa, como ele está associado a algumas morbidades, ou seja, os prematuros mais extremos, eles têm risco de paralisia cerebral, eles têm risco de autismo, eles têm risco de cegueira, de surdez, mas se forem muito bem tratados, esses riscos diminuem muito, radicalmente. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de políticas públicas que permitam um pré-natal abrangente, onde a mulher seja precocemente identificada e atendida pelo obstetra, e até pelo obstetra de alto risco, para evitar ou adiar ao máximo a prematuridade. Além disso, uma vez que o prematuro nasce, ele precisa de uma equipe multiprofissional competente. Ou seja, um prematuro extremo que nasce agora, por exemplo, ele precisa de um médico neonatologista, de uma enfermeira neonatal, de um técnico de enfermagem e de um fisioterapeuta neonatal assim que nasce. Porque esse primeiro minuto de vida irá impactar ao longo de toda a vida dessa criança. E, doutores, quando a gente fala em prematuridade, o doutor já trouxe a questão do pré-natal, que volta e meia a gente destaca aqui a importância, a necessidade de um pré-natal bem feito. Dá para falar que é uma condição evitável? Não. Ariane, em algumas situações, sim. Principalmente quando a gente está falando aqui sobre quadros infecciosos, por exemplo, que são em disparada uma causa importante da prematuridade, ou seja, a capacidade de identificarmos, tratarmos e acompanharmos as infecções. Outras doenças que, como o Carlinhos disse, né, aqui a intimidade na rádio chamada de Carlinhos, né, como o doutor Carlos falou, mesmo que nós não possamos evitar um nascimento tão prematuro, o nosso papel de obstetras é entregar o prematuro nas melhores condições ao neonatologista, porque nem sempre a gente vai conseguir adiar tanto
o nascimento desse prematuro. Mas eu sempre digo que o desfecho de uma gravidez se reflete na qualidade do pré-natal. Então, seja esse bebê prematuro, claro, a gente vai ter que ponderar qual o melhor lugar para ele nascer, qual a melhor equipe que ele precisa ter ao nascer, que melhores condições a gente pode oferecer antes de nascimento, como, por exemplo, ativação de maturidade de órgãos com uso de corticoide, com outras medicações, essa internação para que a gente possa diminuir o risco de uma infecção neonatal também. Então, são várias coisas que o pré-natal pode atuar, sim, e eu também vou bater na mesma tecla em relação à insistência da qualidade do pré-natal, para que a gente possa diminuir não apenas o número de prematuros, mas fortalecer as melhores condições da prematuridade. E o que precisa, doutor Carlos, e pode ser feito em regra ali, logo após o parto, para que esse bebê tenha as melhores condições de vida possíveis, já naquelas primeiras horas ali, depois de sair da barriga da mãe? Olha que interessante. Eu sempre falo que o neonatologista, a gente chama ele de 11 para 30. Certo? Por que 11 para 30? Porque são 11 anos de formação para cuidar dos primeiros 30 dias de vida. Olha aí. Certo? 11 anos de formação. E tem os congressos de reanimação neonatal, onde neonatologistas, enfermeiras e fisioterapeutas comparecem a esses congressos. E um congresso desses dura 3 dias, e nesses 3 dias nós discutimos o primeiro minuto de vida. Olha o nível da complexidade. Complexo demais. Certo? Então, quando um bebê prematuro extremo nasce, ele precisa estar no centro terciário, certo? Que tenha todo, o mais importante, recursos humanos bem treinados. E também equipamentos, né? Nutrição parenteral, CPAP nasal, essas coisas que fazem diferença para o bebê. E é muito importante falar nesse sentido que, assim, a maneira mais segura de se transportar um prematuro para um centro terciário é no útero da mãe. Por isso a importância do pré-natal, certo? Se no pré-natal você diagnostica uma mulher com hipertensão e você trata ela bem, ou com infecção, e trata ela bem, capaz que você vai evitar um parto prematuro. Mas se você não tiver como evitar, você ainda pode transferir in útero para um centro terciário. Isso vale também para o caso das gravidezes de gêmeos, que a gente tem ali, em regra, partos que acontecem de uma forma um pouco mais adiantada do que aconteceria se fosse uma criança só? Toda sobredistensão uterina é fator de risco para a prematuridade. Isso inclui gemelaridade, isso inclui líquido amniótico aumentado, isso inclui bebês grandes para a idade gestacional, isso inclui úteros miomatosos e aí por diante. Então, essas pacientes, elas devem ter o que a gente chama de um pré-natal de alto risco. Quando a gente fala sobre isso, parece que a gente está, de certa forma, rotulando uma gravidez que pode dar errado. E, na verdade, o que a gente quer chamar a atenção é de que aquela gestante demanda uma assistência médica e multidisciplinar mais detalhada, com consultas mais frequentes, com exames mais frequentes, com um acesso mais facilitado a um centro terciário em caso de uma necessidade maior. Mas a gente só consegue identificar isso no pré-natal, é o dia a dia. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que a gravidez é um livro de muitos capítulos e não tem esse livro pronto. Cada um vai escrever o seu próprio livro e a gente, quando já tem uma gestação anterior, tem um rascunho desse novo livro. Mas, às vezes, a gente está no primeiro livro a ser escrito e que é durante o pré-natal que nós vamos realmente construindo esse livro e entendendo as reais necessidades de cada mulher. Então, é o pré-natal ali, na assistência direta, a execução de exames, de exame físico, realização de ultrassonografia, que nós vamos identificar quais são as pacientes que demandam essa assistência diferenciada, que elas precisam, de fato, ser inseridas numa assistência também diferenciada. No caso, a gente chama de uma assistência terciária e multidisciplinar. Muito bem. Eu queria complementar isso, Claro. com a tua pergunta interessantíssima de gemelares,
desde a minha experiência, que eu sou prematuro e sou gemelar. Olha aí, E estou doutor, aqui, se eu soubesse isso, combinar... o meu gêmeo é obstetra e eu sou neonatologista. Certo? Brincadeira, os dois médicos. Os dois e os dois prematuros. Então, aqui eu chamando uma coisa importante que é o seguinte, eu tinha te falado que um prematuro abaixo de 34 semanas que nasce, ele precisa de um neonatologista, de uma enfermeira neonatal, de um fisioterapeuta neonatal e de uma técnica de enfermagem. Se for numa gravidez gemelar ou trigemelar, você precisa uma equipe dessas para cada gêmeo. Caramba. Então, essa é a importância de você transportar a tempo, porque se você transferir uma gestante trigemelar meia-noite ou 3 da manhã, às 3 da manhã tem que ter 3 neonatologistas, 3 fisioterapeutas, 3 enfermeiras e 3 técnicos de enfermagem, por conta de cada bebê, certo? Cada equipe por conta de cada bebê. Então, é importante a população conhecer isso, porque a população precisa cobrar das autoridades e dos planos de saúde, de dizer assim, olha, eu quero meu prematuro cuidado por um neonatologista, eu quero meu prematuro cuidado por um fisioterapeuta, por uma enfermeira, por um técnico de enfermagem, na hora que ele nasce, certo? Porque isso vai impactar ao longo de toda a vida dele. E aí, com toda essa estrutura, o prognóstico, hoje em dia, com o que a gente tem de conhecimento de tecnologia, é muito bom. Então, é o seguinte, em nenhum outro momento da vida, um prematuro tem maior risco de morrer ou de ficar com sequela neurológica quanto na hora do parto. Então, por isso que nós chamamos de minuto de ouro. O que foi feito nesse minuto de ouro é que vai impactar o futuro da vida dele. Caramba, é complexo, mas é bonito perceber que cada minutinho ali, desde o início do processo do parto, pode ser vital e que, ao mesmo tempo, escancara a importância desses profissionais preparados, acompanhando essa mãe e acompanhando esses bebês ou esse bebê para que tudo corra bem. Mas bom a gente poder desmistificar, porque eu imagino que para uma mãe receber, talvez, ali a notícia, a informação de que vai fazer um parto prematuro, isso abra na cabeça dela uma série de questões a senhora deve ouvir quase que diariamente, né? Com certeza. E assim, na maioria das vezes, todas as intercorrências que acontecem no pré-natal, uma mãe quer se responder o que ela deixou de fazer, o que ela fez de errado para que isso acontecesse. E a gente sabe que a participação da mãe é importantíssima, mas ela é parte do processo, ela não é dona do processo. Então, a gente também precisa trabalhar, e aí olha de novo a importância da equipe multidisciplinar, o estado emocional dessa mãe. Porque não é só ao nascimento. Imagina um casal que tem um bebê no UTI neonatal durante 2 meses. Sim. E eles têm que estar lá, e eles vão. E todos os dias são um estresse para eles, porque eles chegam lá, um dia o bebê está melhor, outro dia o bebê está pior. Então, é um processo de intensa emoção, de um desgaste muito grande, né, Carlinhos? Porque, assim, sim, imagina 2 meses um bebê internado, mesmo que seja uma semana já é demais. Sim. Mas a gente sabe que alguns prematuros extremos, eles ficam meses numa UTI neonatal. Isso muda toda a estrutura da família. Hoje a gente tem em alguns hospitais o que nós chamamos de uma enfermaria de mãe nutriz. Ou seja, aquela mãe fica ali o tempo inteiro, durante semanas, durante meses, para que ela possa estar disponível para fazer a visita à UTI neonatal, para ver o seu filho, para fazer para pegar, quando é possível de pegar, fazer o contato pele a pele, para amamentar, cada gota de leite que ela tira, a importância que isso tem para o seu bebê prematuro. Mas esse acompanhamento dia a dia é muito estressante, é cansativo, é um dia de cada vez. Então, a gente sabe que a repercussão da prematuridade não é só para o prematuro, é para a família, para a sociedade, é para nós que somos da área de saúde, que carregamos também, né, de forma muito impactante essa responsabilidade nas mãos. E por isso estamos aqui falando da prematuridade, para que todo mundo conheça e, de certa forma, desperte uma atenção maior, inclusive na busca ao pré-natal, no cuidado, quando se passa uma medicação que aquela grávida tome, que ela retorne ao pré-natal, que ela procure uma emergência, caso haja qualquer necessidade extra, e que a gente possa também estar aqui falando do trabalho em equipe, que é tão importante. Quantas vezes a gente liga para o neonatologista e diz, eu estou com um bebê assim, assim, qual é o melhor momento de nascer, qual é o melhor plantão para nascer, qual é o melhor horário para nascer, porque isso é imprescindível. Muito bom. Por favor. Só chamar a atenção do que o doutor Silândia falou com muita propriedade, a importância da mãe, né? Da mãe e do pai. Ou seja, a mãe
tem que colocar o prematuro o maior tempo possível no pele a pele com ele, certo? O pai, que ele voltou de trabalhar, o pai sei lá, é pedreiro, é taxista, ele voltou de trabalhar, ele não precisa ir em casa tomar banho, não, ele pode ir no hospital, pode colocar o filho no colo, porque esse bebê tem que ser colonizado com bactérias de casa, não com bactérias do hospital, certo? O Dr. Silândia falou muito bem do leite materno, ou seja, os prematuros extremos, eles se alimentam de 20 gotas 4 vezes por dia. Essa é a quantidade que eles precisam. Então, esse pouco leite da mãe é muito importante. E eu quero também chamar a atenção aqui para agradecer a oportunidade imensa que a Novo Brasil nos dá de dizer para a sociedade que a Sociedade de Pediatria do DF está batalhando agora para conseguir gratuidade do transporte público para as mães de crianças de UTI neonatal. Porque nós vivemos uma realidade muito difícil, tem pessoas que moram longe, que não têm dinheiro para o ônibus, e é importante que elas possam... O ideal seria que ficassem no hospital com os bebês, mas não tendo essa possibilidade, que elas possam vir todos os dias para ficar com os seus bebês. Nossa, muito necessário. E ter gratuidade de refeição, né? Porque muitas vezes elas não têm dinheiro para pagar a refeição. Não tem dinheiro para o transporte, não tem dinheiro para a refeição. Então, é muito importante. O sistema imunológico desses recém-nascidos, ele vai se desenvolvendo em cada toque, principalmente da mãe, do pai, em cada gota de leite. Então, assim, a gente, de fato, precisa chamar atenção para as autoridades competentes em relação a isso, a necessidade de se criar estruturas que são tão importantes nesse cuidado, não apenas do cuidado intra-hospitalar, até porque isso vai se estender depois para o cuidado extra-hospitalar. Exatamente. Abraçar essas famílias, né? Exatamente. Acompanhamento, né, de fisioterapia, de estimulação precoce, de terapia ocupacional. Tem muita coisa que envolve o prematuro, porque ele vai, de certa forma, carregar esse carimbo da prematuridade ao longo de muitos anos. Muito interessante, gente. Vamos ter que falar mais disso de novo. Agora, doutor, por favor, eu quero que o senhor fale também sobre essa corrida que vai acontecer no fim de semana. Muito obrigado. Então, é o seguinte, o dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade. Domingo agora. Nesse domingo agora. Então, nesse domingo, às 8 horas da manhã, no estacionamento 10 do Parque da Cidade, acontecerá a primeira corrida e caminhada da prematuridade do Distrito Federal. As inscrições podem ser feitas pelo Simpla, mas se a pessoa não puder ou não quiser se inscrever, vai na pipoca, coloca uma camiseta roxa, para lembrar o roxo da prematuridade, certo? E vamos ter o prazer de conversar da prematuridade e de torcer por esses guerreiros, né? A gente sempre fala que o neonatologista é aquele médico que vê a incubadora e vê o médico que está lá dentro, o jornalista que está lá dentro, o advogado que está lá dentro. Então, temos que investir neles, porque um dia eles vão cuidar da gente. Nossa, maravilhoso. Muito bom, em 1h34, a gente conversou com o Dr. Carlos Moreno Zaconeta, que é médico neonatologista do HMIB, Hospital Materno Infantil de Brasília, convidado de hoje, a doutora Silândia Amaral, nossa colunista aqui de Saúde e Bem-Estar. Muito obrigada aos dois, doutora Silândia, até semana que vem. Até semana que vem. Muito obrigada, doutor Carlos, foi um prazer estar aqui Eu que agradeço muitíssimo, doutora Silândia, agradeço demais, Ariane. Estamos sempre disponíveis para qualquer coisa. Muito obrigado. Os prematuros agradecem.